Eu vou passar, então, a sustentação oral para o doutor Pedro de Alcântara Bernardes Neto, pelo o Adailton Maturino dos Santos e pela Gessiane Souza Maturino dos Santos. Você tem a palavra, doutor. Muito obrigado. Excelentíssima senhora presidente, ministra Maria Tereza de Assis Moura, excelentíssimo senhor relator, ministro Og Fernandes, senhoras ministras, senhores ministros, doutor representante do Ministério Público, senhora subprocuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, colegas advogados, nobres serventuários, a quem cumprimento na pessoa da doutora Vânia, demais presentes, meus cumprimentos a todos. Trata-se aqui da ação penal 965, porém, vou iniciar pedindo vênias a Vossa Excelência para fazer uma breve contextualização de como chegamos até aqui, inclusive para já trazer algumas informações que, com todo respeito, rebatem algumas informações trazidas pelo parquê. A ação penal 965 tem origem no inquérito 1258, que tem o início de sua tramitação aqui nesse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para investigar dois desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia por processos totalmente alheios a esses fatos que hoje estamos discutindo. A partir daí, em 2014, foi autorizada pelo eminente ministro Og Fernandes a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da desembargadora Maria da Graça, e essa investigação prossegue sem que se mencione, inclusive, o senhor Adailton ou a senhora Gessiane. E, por um ofício do COAF, diante dessas informações, percebe-se essa ciranda financeira da desembargadora e, repito mais uma vez, que em nada se relaciona com o senhor Adailton ou com a senhora Gessiane. Não havia, à época, nenhuma transação entre eles ou a pessoas interpostas, como não há até hoje. A investigação prossegue, são ouvidas diversas pessoas no ano de 2018 e, a partir de 2019, há uma ampliação do escopo dessa investigação, onde passa-se a investigar a possível cooptação de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia, envolvendo conflitos agrários no oeste da Bahia. Chega-se, então, a novembro de 2019, quando é deflagrada a primeira fase da denominada Operação Faroeste, em que veio a ser autuada com o número de ação penal 940. E qual é a discussão de fundo da ação penal 940? Trata-se de uma disputa agrária, uma ação possessória, que tramita desde 1985, e aqui cumpre ressaltar que essa é uma ação de manutenção de posse, proposta pelo senhor José Walter Dias, que, cabe um parêntese aqui, foram ouvidas na ação penal 940 mais de 230 testemunhas, e todas foram unânimes em dizer que o senhor José Walter nunca foi borracheiro e nunca trabalhou numa borracharia, ele era um empresário da cidade, proprietário de uma retífica. E nessa ação penal, na ação penal 940, qual foi o recorte feito pelo Ministério Público? Todos os magistrados que, em algum momento, a partir de setembro de 2013, deram alguma decisão favorável à pretensão agrária do senhor José Walter Dias, foram denunciados na ação penal 940. Então, foram denunciados 4 desembargadores e 3 juízes. Além deles, foram denunciados outras 7 pessoas, dentre os quais os meus constituintes, algumas pessoas relacionadas aos desembargadores, e um advogado de nome Júlio César Cavalcante Ferreira. Esse advogado, no início de 2020, ou seja, pouco tempo depois da deflagração da operação, resolve firmar um acordo de colaboração premiada. E qual é a primeira informação trazida pelo senhor Júlio César, e acredito até para surpresa do Ministério Público? Júlio César diz:
eu sempre atuei nos interesses da Bom Jesus Agropecuária. Quem era a Bom Jesus Agropecuária? Ela sucedeu o Grupo Okamoto, que é quem contende com o seu Zé Walter nessa ação possessória que teve início em 1985. Senhor Júlio César, diante dessas informações, em colaboração com a Polícia Federal, é feita uma ação controlada e, por conta dessa delação, constata-se uma negociação do senhor Júlio César com o senhor Vanderlei Chilante, advogado da Bom Jesus Agropecuária, para a compra de uma decisão da desembargadora Sandra Inês, que não é denunciada na ação penal 940, cuja intermediação foi feita pelo seu filho, Vasco. Então, o senhor Júlio César vai a Rondonópolis, sede da empresa Bom Jesus, se encontra com o senhor Vanderlei, e antes disso o sócio da Bom Jesus foi monitorado, sacando divisas e entregando ao seu advogado. O seu advogado se encontra com o Júlio César recebe os valores, no seu quarto de hotel a polícia marca as notas, ele retorna a Salvador e a Polícia Federal monitora a entrega desses R$250 mil ao filho da desembargadora, acompanham a volta dele até o seu apartamento, que foi que se chegou ao outro lado. Então, é autuada uma nova ação penal 953, e nessa ação penal são denunciados o senhor Nelson Vígolo, proprietário da Bom Jesus, o senhor Vanderlei Chilante, advogado da Bom Jesus, o senhor Júlio César, a desembargadora Sandra Inês e o seu filho, Vasco. E, curiosamente, excelências, os 5 firmam um acordo de colaboração premiada. Então, hoje temos a ação penal 953 com 5 colaboradores. E vale menção a frase do Ministério Público quando se trata dessa ação penal. Apesar de não ter se encontrado indícios na 940 da corrupção citada, tanto que não há denúncia por corrupção na ação penal 940, só por organização criminosa e lavagem de divisas, diz o Ministério Público que a Bom Jesus Agropecuária se viu obrigada a corromper magistrados em contrapartida a o que estaria supostamente sendo feito pela organização integrada pelo senhor Adailton. Voltando a 940, o que se discutiam eram 6 linhas de investigação. 2 envolviam esses processos do início do inquérito de 2013, 2 dos quais a desembargadora ainda era juíza, e um terceiro, que envolvia também um outro desembargador, e as decisões, de fato, tomadas no processo que envolvem o conflito agrário da região do Coaceral, da região do oeste da Bahia. A primeira delas, dita na 940, é justamente a decisão da desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel, antecipando os efeitos da tutela recursal e possibilitando o desmembramento de algumas matrículas. Essa é a primeira decisão citada relacionada à desembargadora e relacionada a, de fato, esse conflito agrário. Então, preliminarmente, excelências, eu peço vênias a vossas excelências para ler a narrativa fática com relação a esse fato da ação penal 940 e, na sequência, a narrativa fática da ação penal 965, hoje em julgamento. Diz a denúncia da ação penal 940. Há evidências, portanto, de práticas corruptas em torno da litigiosidade rural no oeste baiano, proporcionada por José Walter Dias, que eclodem com antecipação dos efeitos recursais em decisão liminar no dia 4 de setembro de 2013, na apelação 1030 pela desembargadora Maria da Graça Osório, que determinou a abertura de 17 matrículas em caráter precário, fato que somente se revelaria possível na sistemática processual então vigente, após o trânsito em julgado do conflito judicial. Diz agora a ação penal 965. Trata-se
de uma antecipação de efeitos recursais em decisão liminar no dia 4 de setembro de 2013, na apelação número 1030 da Lavra da desembargadora Maria da Graça Osório, que determinou a abertura de 17 matrículas em caráter precário, efeito que somente se revelaria possível na sistemática processual vigente após o trânsito em julgado do conflito judicial. Excelências, o Ministério Público usou, inclusive, as mesmas palavras. É o mesmo fato, com os mesmos personagens e com as mesmas palavras. Então, agora, adentrando o mérito da ação penal 965, propriamente dito, a própria narrativa da denúncia mostra que há um caso claro de litispendência. E, como Vossas Excelências bem sabem, litispendência no processo penal fere frontalmente o princípio do non bis in idem. São os mesmos personagens e são os mesmos fatos. Não há aqui uma diferenciação. Inclusive, e pedindo vênias novamente, talvez isso se justifique pela forma apressada com que o Ministério Público fez a denúncia da ação penal 940. E digo isso, Excelências, porque quando da denúncia da ação penal 940, sequer haviam sido encadernados todos os dados probatórios. Tanto é que, quando do recebimento da denúncia na ação penal 940, já havia uma delação premiada, feita pelo senhor Júlio César, homologada em março, e a denúncia foi recebida em maio, e em nenhum momento foi mencionado que o senhor Júlio César era um corréu colaborador. Portanto, Excelências, o que parece para a defesa é que, para tentar corrigir o que foi feito na ação penal 940, a forma apressada como foi feita a denúncia, fez-se uma nova denúncia na ação penal 965. E na ação penal 965, não há nada de novidade. Os fatos são os mesmos, as ditas provas são as mesmas. Então, preliminarmente, o que se pede é que seja rejeitada a denúncia por violação flagrante do princípio do ne bis in idem. Caso essa preliminar não seja acolhida, a denúncia ela é inepta com relação ao senhor Adailton e à senhora Gessiane nas suas duas imputações. E com relação ao próprio ne bis in idem, antes que eu me esqueça, apesar de o Ministério Público ter dado uma roupagem jurídica diferente, na ação penal 940 se fala em organização criminosa e lavagem, e na 965 corrupção e lavagem, a defesa, ela se defende dos fatos e não da capitulação. Passando para a inépcia das duas acusações, o próprio Ministério Público, agora, na sua sustentação oral, fala que haviam pagamentos ex ante e a posteriori do senhor Adailton e da senhora Gessiane, apesar de não ter nenhuma prova disso, e eles não narram a mercancia de um ato de ofício específico. O que se diz é que eram feitos pagamentos, quase que mensais, por meio de saques e depósitos, por meio de presentes, mas isso não possibilita a imputação de corrupção ativa. O que diz a denúncia com relação ao crime de corrupção ativa? No caso em voga, Adailton e Gessiane mantiveram contato com Maria da Graça e sua sobrinha Carla Janaína, visando a obtenção de ganhos futuros, qual seja, ter mais um magistrado de segundo grau que garantisse o êxito de suas pretensões junto ao Tribunal de Justiça nos casos envolvendo o Oeste Baiano. Para isso, passaram a pagar valores quase mensais para Maria da Graça Osório, através de Carla Janaína, através de outros presentes. Excelências,
mesmo que isso fosse verdade, essa conduta poderia ser imoral, mas ela não é criminosa, ao menos dentro dos limites da imputação de corrupção ativa. E isso porque, ao contrário da corrupção passiva, a literalidade do artigo 333 exige que a vantagem indevida seja solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário vinculado a um ato de ofício, o que não ocorreu. Inclusive, o Ministério Público fala de decisões. A desembargadora Maria da Graça deu uma única decisão, que foi essa liminar, no ano de 2013, e depois a desembargadora se declara suspeita. E ela se declara suspeita por uma acusação da Bom Jesus Agropecuária, e que depois vem a público dizer que as implicações eram infundadas e que eles não poderiam ter arguído que a desembargadora era suspeita naquele momento. Então, apesar do Ministério Público tratar de um lapso temporal até 2019, uma única decisão foi proferida pela desembargadora em 2013, que se deu por suspeita a partir de 2014. Então, com relação ao crime de corrupção ativa, o Ministério Público poderia até ter tentado vincular essa decisão na apelação 1030 como ato de ofício, mas não o fez. Não é essa a construção ministerial. Na lógica do Ministério Público, e repisada na sustentação oral, a magistrada havia sido cooptada ex ante, e não há nenhuma vinculação dessas vantagens com o ato de ofício indicado como corrupção. Com relação ao crime de lavagem, a denúncia é também inepta. Em primeiro lugar, supondo que, de fato, a acusação de corrupção fosse verdadeira, a lavagem aqui seria mero exaurimento. O que narra a denúncia? Que seria paga propina à desembargadora através de um terceiro, e isso o próprio Supremo já decidiu no caso, na ação penal 470, dizendo que isso significaria mero exaurimento. Se isso não bastasse, excelências, o Ministério Público não indicou na denúncia o porquê esses valores estariam sujos quando ela recebeu do casal. Então, em tese, na denúncia, o que maculou as supostas divisas foi o recebimento pela acusada. E aqui, excelências, esse ponto merece maior atenção, porque o dinheiro dito e que não foi repassado, porque o próprio Ministério Público, na denúncia, o tempo inteiro trata essa situação como a indicar que nunca houve essa confirmação de que valores foram entregues. Isso nunca aconteceu. Então, um princípio básico para a lavagem é que esse dinheiro seja sujo. Em nenhum momento o Ministério Público fala isso. Tanto que os valores sacados pelo senhor Adailton e pela senhora Gessiane, pelos mais diversos motivos, eles em nenhum momento foram considerados como sujos. São dinheiros recebidos em pessoa jurídica, com emissão de notas, e isso não é discutido pelo Ministério Público. Ora, se a prática da lavagem demanda que as divisas sejam sujas, e elas não o são, como dito pelo Ministério Público, não se pode configurar o crime de lavagem. Para que seja recebida uma denúncia por lavagem, esse egrégio STJ, Superior Tribunal de Justiça, entende que é preciso que se narre que a divisa tinha origem ilícita, que essa ilicitude era de conhecimento do agente e de que houve uma conduta do denunciado para ocultar a origem do bem. E isso não foi narrado, nem para o senhor Adailton, nem para a senhora Gessiane. Isso só seria possível se o Ministério Público tivesse atrelado a esse fato
que o saque desses valores fazia parte de uma divisão prévia de tarefas que indicasse a adesão subjetiva do casal ao intento de Carla. E isso sequer foi narrado na denúncia. Por fim, excelências, o terceiro ponto pelo qual a defesa pede que a denúncia seja rejeitada é a absoluta falta de justa causa para o prosseguimento dessa ação penal. Pensando num cenário onde não se configure o nebis in idem, onde não sejam declaradas ineptas as acusações de corrupção ativa e lavagem, a denúncia ela é também desprovida de justa causa. Para rebater os pontos trazidos pelo Ministério Público, eu trago aqui o que o Ministério Público traz em termos de dados empíricos. Diz o Ministério Público que justificaria o prosseguimento dessa ação a prolação de decisão judicial favorável aos interesses de Adailton. Não tem nenhuma vinculação. Não é porque a desembargadora proferiu essa decisão favorável ao interesse de um lado que isso foi feito de forma errada. Diz o Ministério Público também que haviam 54 telefonemas entre a desembargadora e o senhor Adailton, uma delas próxima da data da decisão. Excelências, essas ligações, esse registro telefônico, ele mostra, de fato, algumas ligações, mas não se fala o conteúdo dessas ligações, não se tem o conteúdo dessas investigações. E mais, a grande maioria dessas ligações não passa de 20, 30 segundos. O que, à época da oitiva das testemunhas da 940, o próprio policial federal que redigiu o relatório disse que essas ligações poderiam, inclusive, não ter sido atendidas, que, a depender da operadora, a partir do momento que se inicia uma chamada, já começa a contagem do tempo. Então, se temos, dentre essas ligações, uma imensa maioria de ligações que dura segundos, e muitas das quais, inclusive essas que são ditas próximas à decisão, que são 27, 28, 10 delas têm como duração 0 segundos. O terceiro ponto, dito pelo Ministério Público, diz respeito às movimentações financeiras da senhora Carla Janaína, que indicariam pagamento de vantagens indevidas à desembargadora Maria da Graça. Excelência, eu tenho aqui o relatório desses saques e depósitos. O próprio saque dito pelo Ministério Público em 14/8, foram sacados R$140 mil. No dia 20/8, foram depositados pela senhora Carla R$ 10.982,91. Depois, o senhor Adailton sacou R$5 mil. Dias depois, a senhora Carla deposita, e é sempre a senhora Carla, a própria favorecida, que deposita, R$6 mil. Olha, ele sacou 5, ela depositou 6. E assim continua, inclusive colocando cheques compensados como saques. Tem aqui um saque atribuído ao senhor Adailton no dia 28 de agosto de 2013, no valor de R$10 mil. A senhora Carla Janaína deposita na conta dela R$7 mil no dia 24/9, um mês depois. E isso acontece com frequência nesse relatório. Valores sacados em outubro, que supostamente foram depositados em janeiro. Valores sacados em março, que supostamente foram depositados em maio. E assim, essa movimentação financeira não traz nenhum lastro que configure essa relação, ou que configure que os valores sacados pelo senhor Adailton e pela senhora Gessiane correspondem aos valores depositados pela senhora Carla Janaína. Com relação ao depoimento do zelador do prédio, no primeiro momento o Ministério Público fala, no prédio da desembargadora não tinha porteiro, não tinha ninguém na recepção. Depois ela fala, havia um zelador no prédio, e perguntamos ao zelador,
o senhor conhece o senhor Adailton Maturino ou a senhora Gessiane Maturino? Ele prontamente responde, não. Aí mostra-se uma foto do senhor Adailton, e o zelador fala, acho que ele já veio aqui 1 ou 2 vezes. O que tem de problema aí? Qual é o vínculo que se cria pelo zelador de ser que uma pessoa foi ali 1 ou 2 vezes? Um outro fato, fala-se que um assessor da desembargadora, o senhor Alexandre Barreiros, teria sido interceptado numa ligação telefônica com uma pessoa não conhecida, mas que pelo próprio contexto da conversa dá para se, pelo menos, supor de quem se trata. Ele fala a seguinte frase, não, isso aí é referente àquela propina da desembargadora, na região de São Desidério. Em nenhum momento ele fala qual desembargador, e pelo contexto da conversa se depreende que não é a desembargadora Maria da Graça, que era o gabinete no qual ele trabalhava. E mais, com relação ao conflito discutido aqui, o conflito agrário discutido na Ação Penal 940 e, consequentemente, na 965, diz respeito à região de Formosa do Rio Preto. São Desidério é outra região da Bahia, próxima ao Piauí. Então, nem se fala que é essa desembargadora e nem se faz menção a uma região que envolve o conflito agrário que está sendo discutido. Excelências, parece muito. O Ministério Público traz essas informações como se fossem provas robustas. Mas existe uma distância colossal entre o que o Ministério Público diz ter colhido e o que de fato existe. Então, para concluir, excelências, por tudo que foi aqui exposto, é que se pede que essa denúncia seja rejeitada, preliminarmente, por violar o princípio do ne bis in idem, uma vez que todos esses fatos já estão narrados na Ação Penal 940. Caso não seja acolhida essa preliminar, que ela seja rejeitada por uma absoluta inépcia da acusação de corrupção ativa e da acusação de lavagem. E, por fim, que seja rejeitada essa denúncia por falta de justa causa, pois o Ministério Público não conseguiu trazer um dado concreto que justifique o prosseguimento dessa ação penal. Muito obrigado.